Aos domingos pela manhã nós estamos ministrando sobre o livro Uma Vida com Propósito. E eu confesso que cada leitura que eu faço, ali eu tenho sido alcançado em alguns pontos, né? Semana passada, no capítulo 3, nós falamos sobre o que tem dirigido as nossas vidas, o que tem guiado as nossas vidas. E eu confesso que passei a semana inteira pensando nisso. Situações que eu vivia, que eu ouvia e falava assim, será que isso vai dirigir minha vida? Será que isso vai guiar os meus passos? Será que isso vai determinar o que eu vou fazer e como eu vou fazer? Então, é muito bom você buscar na palavra e entender o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Porque viver à toa, viver como se não houvesse o amanhã, ou se não existisse consequência de tudo isso, e um propósito melhor do que o nosso, não faz sentido. Como a palavra de Deus diz, há caminhos para o homem que parecem bons, mas levam à morte, à destruição. E o próprio Senhor também diz, eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. Planos de paz. Deus tem planos de paz. Nós achamos que identificamos os melhores planos, a melhor estratégia, a melhor saída e o melhor investimento. E vou te dizer, pode ser até que amanhã dê certo, mas depois da manhã dá errado. Pode ser que amanhã funcione. Pode ser que hoje você tenha ali, né, uma alegria por ter investido nisso, ou por ter feito isso, ou por ter seguido este caminho. Olha, eu decidi certo, nem precisei perguntar para o Senhor, ou não precisei incomodar o Senhor, eu decidi certo. Não, meu irmão, isso é passageiro, isso é momentâneo. O que é certo, o que é o melhor para a tua vida, é o plano de Deus e não o teu. É o plano de Deus. E nós precisamos ter uma vida com um propósito para nós e um propósito para aqueles que estão ao nosso redor. O capítulo 4 deste livro, Uma Vida com Propósito, fala que nós fomos criados para a eternidade. E logo que eu li esse título, né, a gente parece que para nós que amamos a palavra de Deus, parece que fala assim, é óbvio. É óbvio, minha cabeça já ficou cheia de texto, de passagens. É óbvio que eu fui criado para a eternidade, não fui criado para este momento aqui. Né? Não sei quantos já ouviram falar do Francis Chan. É um pastor, O que ele é? Pastor? É que hoje tem umas coisas, né? É pastor reverendo, é algum apóstolo, então ele é pastor só. E o Francis Chan, eu não sei qual é de onde ele veio. É um cara aparentemente novo, mas eu vi há um tempo atrás sobre uma ilustração que ele teve. Eu não vou conseguir fazer aqui. Ou vou. Tem algum cabo solto aqui, ô Pedro? Ele ilustrou a eternidade de uma forma muito legal. Eu preciso de um cabo. Já é uma eternidade bem longa essa daí. Pensei que ele ia me trazer um cabinho pequenininho. Já é uma eternidade isso aí. Ótimo, obrigado. Por favor, coloca ali para mim. Esse pastor, ele usou uma ilustração. Deixa a ponta comigo. Não, vai para lá. É que eu vi a ilustração indo para lá, eu não sei fazer para o outro lado. Eu não vou conseguir. Se ele for para lá, eu não sei falar. É que eu vi, ele estava para lá. Então, só sei falar se ele for para lá. Pode soltar. Pode soltar, porque eles não podem olhar a ponta aí. A ponta vai embora, entendeu? Isso, esconde a ponta aí. E ele usou uma ilustração muito interessante, de
que muitas pessoas são preocupadas e travadas na nossa vida aqui, mas o que a nossa vida representa aqui diante da eternidade é muito pequeno, muito pequeno. E ele colocou uma corda lá e falou assim, como se essa corda fosse a eternidade. E isso aqui representasse o tempo da sua vida aqui na Terra. Vamos supor que isso aqui... Quantos anos você quer viver, pastor Lucas? 70. Então já vamos para a festa de despedida já. Tem sons... Você está com 52? Já vamos começar. Então, vamos supor que aqui, ó, tem seus 70, 80 anos, que passou de 70 já é enfado e cansaço. E aqui, ó, tem mais 70, e aqui mais 70, aqui mais 70. Na eternidade, a vida aqui na Terra acaba aqui, ó. E a eternidade tem muito mais do que sua vida. Muito mais do que você pensa, do que você viveu aqui. Vamos dizer que uma pessoa viva 100 anos aqui, ainda assim não representa nada perto daquilo que tem a eternidade para você viver. E nós usamos esse pequeno trecho aqui como sendo o principal para nós. Querendo as maiores conquistas, querendo viver as melhores experiências. Sendo que a sua melhor experiência está aqui, ó, na eternidade. Aqui na eternidade, e não termina ali, né? A eternidade continua. Aqui na eternidade é onde você vai desfrutar do melhor de Deus. Aqui nessa vida e nesse pequeno trecho aqui, inúmeras situações nos separam de Deus, nos atrapalham, nos impedem de ouvir. Bruna, guarda a eternidade aí para mim, por favor. Nos impedem de experimentar coisas maiores e coisas melhores. Na eternidade, não. Agora, na eternidade com quem? Nós fomos criados, e hoje, ainda aqui, eu estava procurando esse texto, né? Eu lembrei dele, e estava procurando ele. Que eu não lembro de ter visto ele nesse capítulo do livro. Em Gênesis capítulo 2, abre aí. Gênesis capítulo 2. No verso 16, 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Olha só, Deus não colocou o homem num jardim cheio de armadilha. Deus colocou o homem num lugar perfeito com um aviso. Mas Deus colocou o homem naquele jardim, Deus colocou o homem naquele lugar, no paraíso, para ser eterno. E disse assim, o dia que você comer, você morrerá. Não era um fruto envenenado. Não era um fruto onde Adão foi lá, mordeu, comeu e caiu duro. Não. Foi a desobediência que estabeleceu nele a morte. Não foi um negócio que ele mordeu e imediatamente morreu. Mas foi um negócio que ele desobedeceu e experimentou. E foi estabelecido morte nele. Ele passou um tempo ainda. E se você for estudar, você via que naquela época o homem ainda tinha 700 anos, vivia 700, 800 anos. E aí foi diminuindo, foi colocando um limite, né, para o homem. Mas o homem foi criado para ser eterno. Quando a serpente apareceu ali para Eva e conversou com Eva, Eva disse, né, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas disse, não coma da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão.
se vocês comerem deste fruto, se vocês experimentarem deste fruto, se vocês participarem deste fruto, ou seja, se vocês desobedecerem, vocês morrerão. O homem foi criado para a eternidade. Em Eclesiastes, abre aí comigo. Obrigado, Guto. Eclesiastes no capítulo 3. Isso. No verso 11, Eclesiastes 3, 11. Diz assim, ó. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o quê? O anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Para qualquer pessoa que você pergunta, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. O morrer que eu digo é desligar deste corpo aqui da terra. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O problema é que o homem acha que isso que nós vivemos aqui é a eternidade. Não, isso aqui é um momento que vai passar, que vai acabar. É um momento onde nós devemos nos preparar sim para a eternidade. É um momento que nós devemos olhar para tudo que está acontecendo e não só, e aí entra o discurso de um evangelista, né? Não só me preparar para a eternidade, mas para que o meu comportamento, a minha vida, consiga contagiar e preparar outras pessoas também para a eternidade. O meu comportamento, as minhas decisões, as minhas reações precisam gerar nas outras pessoas o desejo pela eternidade ao lado do Senhor. Porque, até arrumando aqui esse discurso, a eternidade todos nós teremos. Eternidade todos nós teremos. Resta saber onde. Lucas capítulo 16, abre aí comigo. É um texto que também não está no livro, mas eu quero compartilhar aí com você. Verso 19, ou a partir do verso 19. Dá uma cutucada no teu irmão aí e fala assim, nos veremos na eternidade? Pergunta para ele, fala, nos veremos na eternidade? Hoje nem as maritacas vieram, eu estou preocupado com esse silêncio. Vocês estão quietos? Vamos lá, 19, Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele,
Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Só até aí. Esta parábola é algo que deve chamar a nossa atenção em relação à eternidade. Mas a eternidade onde? Mas a eternidade onde? Aqui você vê que foi colocado diante do rico coisas boas, mas não que aqueles que vivem bem, entendam, não aqueles que vivem bem, aqueles que desfrutam de coisas boas vão para o inferno, não tem nada a ver com isso. E aqueles que sofrem vão para o céu. Não é isso. Não é isso. Mas é uma escolha. Uma escolha. Quando você vê aqui a condição desse rico, logo no começo, né, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Isso está determinando uma escolha deste homem. Você pode ser rico, você pode ter muito. Você pode se vestir bem. Mas a tua decisão de viver no luxo todos os dias é que compromete a tua vida aqui na terra. E te coloca naquilo que o próprio pastor Lucas citou aqui, né, de servir a dois senhores. Te coloca na condição de servir a Mamon, de querer isso. Você passa a vida aqui correndo atrás de mais dinheiro, correndo atrás de mais prazer, correndo atrás de mais momentos que te satisfazem. Ou seja, olhando para a sua vida, e mostra aqui nessa parábola que uma pessoa, um mendigo, foi colocado à porta dele lá, onde ele poderia ir, cuidar, servir, estender a mão, dividir, não a questão do dinheiro, mas dividir o tempo dele, a atenção dele em cuidado, em amor ao próximo. Pessoas sofrendo. E muitos que optaram por sofrer. Olham para essa vida. Esses dias atrás eu vi um vídeo, e custei falar desse vídeo aqui, nem quero comentar muito sobre ele, porque eu ainda me sinto mal, mas eu vi um vídeo de um abuso, né, de uma criança, e aquele vídeo me fez muito mal, e eu tive sensações horríveis dentro de mim. E uma das coisas que eu pensei, e até comentei com a Dani, eu falei: Dani, eu seria capaz de, se eu descobrisse de alguma coisa, eu seria capaz de passar minha vida inteira livrando essas crianças. Passar minha vida inteira socorrendo essas crianças. Pode parecer estranho para vocês, falar assim: pastor, mas você tem, né, um ministério, uma família estável. Meu irmão, é estranho, e a Dani conhece meu coração, é estranho querer estabelecer alguma coisa que só diz respeito à minha vida. É estranho tentar colocar algumas estruturas ao meu redor que só diz respeito ao meu conforto, ao meu prazer. Dos 5 ministérios eu nem sei o que eu sou direito, porque cada lugar eu sou uma coisa. Mas pensa numa pessoa que eu queria ser uns 3, eu queria ser um que vivesse no Oriente Médio, cuidando daquelas crianças, porque eu sei a realidade daquelas crianças, daquelas mulheres. Eu queria ser outro que vivesse no sertão, porque eu sei a realidade daquelas famílias e daquelas crianças. Eu queria ser outro que vivesse na Cracolândia, ali cuidando, estendendo a mão para aqueles que para muitos são vagabundos, para muitos não prestam. E não quer dizer que eles, por estarem sofrendo, vão para a eternidade com o Senhor. Não quer dizer isso não. Mas quer dizer que nós estamos escolhendo uma vida aqui que não está nos preparando para a eternidade. Não prova para Deus e para as pessoas ao nosso redor que o valor está na eternidade. Não, nós queremos provar para as pessoas que o valor está aqui. Que o valor está aqui, que o valor está nas coisas, que o valor está nas conquistas, nas roupas, no poder.
no status. Quem eu sou, como eu sou, com quem eu sou e quando eu sou. Não, não. Nós precisamos abrir mão das coisas que tentam nos convencer. Quando você lê lá em 1 João capítulo 2, que é outro texto que não está no livro, pelo menos eu não vi. 1 João capítulo 2, deixa eu só conferir o versículo aqui. Uh, 15. 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo, verso 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E olha o que diz o verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece até quando? Eternamente. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essas coisas do mundo passam, essa cobiça, essa necessidade de ter, essa necessidade de ser, essa condição do rico, aqui nessa parábola, de viver no luxo, isso passa. E não preparou o rico, não preparou aquele ganancioso para a eternidade. E quando ele chegou na eternidade, era uma eternidade de fogo e condenação. E aí e é interessante, uma coisa me chama a atenção, que ele vê Abraão e vê Lázaro com Abraão. E ele reconhece Lázaro, né? Ah, pastor, é uma parábola, calma, que eu entro nela. Eu vou longe nela. E aí interessante é que o rico, ele chama Abraão de quê? Pai Abraão. Eu acho que Abraão olhou e falou, ô crente, você está aí, né, crente? Você está aí, crente? Como que você conseguiu ficar aí, crente? Ouvindo tanta coisa, tendo acesso a tanta coisa. O que você está fazendo do outro lado do abismo, no fogo? O que você está fazendo no sofrimento? Valeu a pena ser teimoso tua vida inteira? Inteira? Aquela pontinha da eternidade lá. Valeu a pena? Compensou? Você vivendo luxo? E você lê aí vivendo luxo, é nos seus prazeres, na sua vontade. Tem uma frase que eu queria que você anotasse aí. Uma frase do livro, essa frase é do livro. Que diz assim, existem duas situações, duas condições. Quando nós falamos, Deus, seja feita a tua vontade. E quando Deus já olha para nós e fala assim, que seja feita a sua vontade. Isso é o maior perigo das nossas vidas. Que frase ou que expressão você está vivendo? De sair da tua boca e falar, Deus, que seja feita a tua vontade, ou de entrar pelo teu ouvido, você quer ouvir, você precisa ouvir, Deus te falando assim, Fábio, que seja feita a sua vontade, isso te dá prazer. Que frase você tem declarado, ou que frase você quer ouvir? Que frase você quer ouvir de Deus, seja feita a sua vontade, ou vinde a mim, benditos de meu Pai, e entre no gozo do teu Senhor, na eternidade. Que frase você quer ouvir de Deus? Que frase você quer falar para Deus? Deus, que se faça a minha vontade, ou que faça a tua vontade. Envia-me. É uma decisão nossa. O importante deste capítulo, deste livro de Uma Vida com Propósito, é você entender que você foi criado para ser eterno. Você não foi criado para esse limite. Quantos anos você acha que você tem mais, Luiz, para viver? Já teve, né? Porque, olha, já passou, mas você sabe quantos dias mais você vai viver, Luiz? Não sabe. A gente não sabe se mais 1, se mais 10.
Final do ano passado eu perdi um amigo que eu encontrava sempre com ele. Sempre, sempre, sempre. Ele tinha uma loja, eu sempre estava na loja, e ele sempre me abençoava, e eu o amava, ele me amava. Morreu. Morreu. Eu falei, meu Deus, mas semana passada eu abracei ele, mas morre, sabia? Quem se abraçou aqui, pode ser que à noite você não consiga abraçar. Pode ser que à noite a gente cancele o culto por causa de um velório. Deus te revelou alguma coisa, pastor Lucas? Está rindo aí? É porque eu sei que pode parecer um pouco pesado esse tipo de frase, mas ninguém está preparado para isso. Como que o apóstolo Paulo se relacionou com a morte? Como que ele se relacionou com a morte? Falou, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Eu queria morrer. Eu queria já dar entrada nos portais e já viver a eternidade ao lado do Senhor. Mas para o bem de vocês, eu tenho alguma utilidade, eu estou aqui, mas eu não queria. E a gente fica agarrado nessa vida. A gente fica agarrado nesse corpo, a gente fica agarrado nessa situação. Meu irmão, aproveita esse corpo, aproveita essa vida, aproveita cada oportunidade para se preparar para a eternidade e ser um ponto de referência para outras pessoas também para a eternidade. Das pessoas olharem para você e falar assim, eu quero a eternidade, porque vale a pena viver assim. Eu quero a eternidade com o Senhor, porque vale a pena viver assim. Não, nós estamos preparados. O problema é que as pessoas estão vivendo de acordo com os seus prazeres, os seus planos, a sua vontade, e sabem, como diz aqui em Lucas capítulo 16, e sabem que o futuro, naquilo que você tem preparado para você, não é dos melhores. Por quê? Porque quando você olha para Jeremias, o tão falado versículo lá de eu é que sei os planos que tenho para vós. Quando você olha para esse texto, você vê que ele é que sabe os planos, não são planos de mal, que dão esperança e futuro, ou seja, que dão esperança e eternidade com ele. Agora, se você não vive os planos dele, se você vive os seus planos, aí você vai para Provérbios. Há caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Os nossos planos nos levam à destruição, nos levam à condenação, a uma eternidade ruim, terrível, desgraçada, para todos sempre. Onde você quer passar a sua eternidade? O que você tem feito com essa vida aqui? Tem um texto que me chama muita atenção, mas muita atenção, assim, que parece que eu tenho que ler todos os dias. Pelo menos toda semana. Filipenses. Capítulo 3. Isso. Olha aqui a condição, quando alguém entende a obra da redenção, que foi tirado das trevas para a luz, que foi tirado da morte para a vida, que foi tirado da condenação para a salvação. Alguém que entende que foi criado para a eternidade, mas estava vivendo para a morte. Alguém que entende isso, olha a condição que ele chega aqui em Filipenses capítulo 3, no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Só para um pouquinho aí. O que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por que eu falo? Eu vou ler o resto aqui, mas por que eu falo de ler isso aqui todos os dias, ou pelo menos toda semana? Porque nós começamos a viver de forma que as coisas começam a ter valor errado na nossa vida. Nós começamos a viver de forma que o carro tem mais valor, que o salário tem mais valor, que o trabalho tem mais valor, que a saúde tem mais valor, que o corpo tem mais valor, a estética tem mais valor. Você começa a viver, né, dando valor a algumas coisas que começam a roubar e a tomar o lugar de Deus, de Cristo na sua vida. Tiram a sua atenção, roubam o seu tempo.
E engraçado, não que você não deva cuidar deste corpo, porque como eu disse, você não só está se preparando para a eternidade, mas o seu testemunho, o que você fala, como você reage, o seu comportamento, as suas decisões, preparam outras pessoas também para desejarem isso. Então, não despreze o cuidado com o corpo, não é isso. Mas isso aí vai apodrecer. Isso aí vai ficar. Quantos aqui já desejaram viver não por você, por conta de filhos ou por conta de outras pessoas? Eu não posso morrer agora. Como vão ficar os meus filhos? Quantos já pensaram assim? Né? É normal. É normal. É natural. Eu não posso morrer agora. Porque como os meus filhos vão ficar, como os meus netos vão ficar, como minha esposa vai ficar, eu preciso preparar alguma coisa e deixar para ela. Olha, a nossa preocupação é terrena. A nossa preocupação é terrena. Isso é não confiar em Deus. Isso é você confiar no seu trabalho, na sua estrutura, confiar no seu plano. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que deixar, porque tem que acontecer. Meu irmão, você deixa lá uma herança, seus filhos podem perder em 1 mês. Em 1 mês. Isso é confiar numa estrutura terrena, é confiar nesse pedacinho aqui. O que você precisa é deixar um legado para os seus filhos desejarem a eternidade. Não importa como vão viver, como vão passar, ou o tempo que vão viver, ou o que vão experimentar neste mundo. O que importa para os seus filhos é saber que os pais caminharam e viveram aqui para preparar uma eternidade para eles. Um caminho para a eternidade ao lado do Senhor. Olhar para essas coisas e considerar perda. Isso que não vale nada. Não vale nada. Entramos nas casas hoje, andamos em carros hoje, e admirados com a tecnologia, ou com o conforto, ou com tudo isso, mas não vale nada. Alguém conhece a história do Steve Jobs? Procura conhecer a história do Steve Jobs. Steve Jobs. Não sei nem falar o nome do cara, não quero conhecer a história. Procura conhecer a história dele. Ontem eu estava quase assistindo um filme dele lá. Não deu tempo, eu tinha que estudar. Procura conhecer a história dele. Ele não desfrutou do império que é a Apple. Pastor, ele desfrutou sim, muito pouco. Morreu novo. Que adiantou? De que valeu? Agora, onde ele está hoje? Que lado do abismo ele está hoje? Do lado de Abraão? Ou no Hades? Onde ele está a eternidade dele? Eu não estou julgando aqui Steve Jobs, não. Estou falando que é um homem extremamente inteligente, inovador, né? E aí, milionário, bilionário, e hoje você vai ver o que é a Apple. Uma das maiores, se não a maior empresa do mundo, mais valorizada do mundo. Que valeu? Para quem ficou? Numa proporção muito menor, é o que nós estamos vivendo hoje. Olhamos e corremos, como diz aí em 1 João, cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação dos bens, são coisas passageiras. São coisas passageiras. A palavra de Deus diz aí em 1 João, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é de mal. A vontade de Deus te dá esperança, futuro. São planos bons para você. Mas às vezes não encaixa com o seu prazer, com a sua carne. Não encaixa com aquilo que você queria, ou sonhava, ou planejava. E olha, meu irmão, é melhor que não encaixe. Porque essa tua estrutura te leva para o inferno. Se você satisfazer a tua carne, vai te levar para o inferno. Vai te deixar junto lá com o rico, sendo pobre. Pior é isso. Você não passou nem esse tequinho da vida aqui, você aproveitou rico. Desesperador. Em uma eternidade inteira, você podia passar um tequinho aqui, andando de Porsche, McLaren, viajando o mundo inteiro.
Ah, vou fazer isso aí mesmo, porque depois que eu morrer não dá para fazer mais nada. Não dá mesmo, no fogo não vai dar para fazer mais nada. Agora, você está nesse tequinho de vida aqui, vivendo uma labuta, só ostentando, querendo, e não desfruta de nada. E ainda vai passar a eternidade no inferno. Concluindo aqui, Filipenses capítulo 3. Vou ler de novo. Mas o que para mim era lucro, para ser considerado como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Eu considero como esterco. O que nós temos aqui diante dos nossos olhos de propostas não se comparam com a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Talvez você decida viver só esse tequinho aqui. Mas saiba de uma coisa. Não é porque você decidiu aproveitar ao máximo esse pedacinho aqui. Eu vou aproveitar ao máximo, vou viver do jeito que eu quero. Não é porque você decidiu isso que você não terá eternidade. O negócio não é assim. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador tem a eternidade ao lado dele. E quem não recebeu só tem essa vidinha aqui e acabou. Não é isso, não. Todos nós teremos eternidade. Você foi criado para ser eterno. Mas a tua vida aqui na terra determina qual eternidade você terá. Porque a decisão é sua. Você decide correr atrás das coisas deste mundo. Você decide correr atrás dos seus prazeres. Você decide correr atrás da sua vontade, dos seus planos. Você decide. Ou você decide fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre. Ontem o Miro me procurou. Falou assim: pastor, amanhã é missa de 7º dia da minha mãe. O que você acha que eu devo fazer? Falei: vai na missa. Vai lá. Tua família vai estar lá. Tua família precisa de um abraço, de uma pessoa que entende o que é a morte. Eles ainda não entendem. Talvez a sua atitude possa escandalizá-los. Vai lá, você não precisa adorar nenhum outro Deus. Você não precisa idolatrar nada, não precisa fazer nada, não. Mas você vai lá por consolo aos seus irmãos e aos seus parentes. Semana passada eu fui fazer o velório da mãe do Miro. E depois você medita aí na sua casa, em 1 Coríntios capítulo 5, um texto espetacular, que fala que isso aqui é passageiro. Essa habitação aqui é passageira. Tem algo muito melhor lá no céu. Eu tive um tempo com a família, eu tive um tempo com o Miro. E hoje o Miro está tranquilo em relação a isso. E pode participar de uma missa de 7º dia, sem se misturar com isso, consolando a família. Por ter consciência de que isso aqui é passageiro. E a aliança dele com Cristo está na eternidade. Onde está a sua aliança? Como você tem vivido esse pedacinho de vida aqui? Pedacinho. Se a gente quisesse representar a eternidade um pouquinho maior, a gente diminuiria aqui. Isso não quer dizer que você ia só até 30 anos, não. Mas quer dizer que representa muito pouco perto de toda a eternidade. O que você tem feito com esse pequeno momento que você passa aqui? A Bíblia fala, a palavra de Deus nos compara ao vapor. Nem a fumaça. Nem a fumaça. E quando você vê algo pegando fogo assim, você vê a fumaça subindo, aí a fumaça fica densa, e você vê ela indo longe, né? O vapor não. A palavra de Deus fala: vocês são como vapor, que aparece
e logo desaparece. É rápido, nosso tempo aqui é muito rápido. 70 anos do pastor Lucas aí, ó. Começamos a contagem regressiva já. Pensa no homem que quer viver muito, hein? 70 anos, é assim, ó, é como um vapor. Diante da eternidade é como um vapor, um dia como 1000 anos como um dia. Deus ele não está preso a isso. Nós ficamos presos a 50, 60, 70. Ah, mas o pastor falou que eu posso morrer hoje à tarde. Pode, você pode morrer agora aí, ó. Abre o olho, senão vão imaginar que é uma palavra profética, você morreu mesmo. Pode morrer agora, não tem hora, você não sabe. Ah, então eu vou aproveitar ao máximo. É isso. Talvez você tenha entendido. Aproveita ao máximo em fazer a vontade de Deus para viver para sempre com Ele. Aproveita ao máximo. Leia a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. E para de correr atrás das coisas deste mundo, que são passageiros e te levam à condenação. Para de querer viver no luxo. E não é no luxo do dinheiro, das riquezas, no luxo da tua vontade. O luxo da tua vontade. Existem situações que nós passamos que nos confrontam. E onde está o nosso coração? E a real é essa. Este capítulo do livro, ele quer revelar. Onde está o teu coração? Firmado aqui nessa terra? Enraizado aqui nessa terra? Onde está o seu coração? Nas coisas deste mundo? Cobiça? Ou na eternidade? Ou você está como Paulo? Eu não queria mais estar entre vocês. Eu não queria mais estar entre vocês. Eu queria já ter partido. Mas Deus ainda permite que eu esteja aqui, eu tenho alguma utilidade. Mas eu não queria estar mais aqui, eu queria ter partido. Onde está o teu coração? Você foi criado para a eternidade e Ele te criou para passar a eternidade com Ele. Deixa eu só ler. Ler um negócio aqui que eu anotei. No final deste capítulo tem uma pergunta. Que é assim, ó. Já que fui criado para ser eterno, quais são as coisas que eu devo parar de fazer? Já que você foi criado para ser eterno, quais são as coisas que você precisa parar de fazer? O que você precisa parar de fazer que está te atrapalhando, que são coisas momentâneas? E já que você foi criado para a eternidade, o que você precisa começar a fazer? Olhando para a sua vida, olhando para esse trecho insignificante, esse tempo insignificante perante a eternidade, o que você precisa parar de fazer e o que você precisa começar a fazer? O que você precisa parar de falar e o que você precisa começar a falar? O que você precisa começar a acessar e o que você precisa parar de acessar? Mais isso e menos isso? Neste tempo que você não sabe se é mais um dia, mais 30 anos, mais 50 anos, neste tempo, o que você vai fazer? Como você vai se preparar para a eternidade e também apontar o caminho da eternidade para outras pessoas? O que você precisa fazer? Porque uma coisa é certa, você foi criado para a eternidade. Só que é você que decide qual eternidade você vai viver. Fique em pé. Eu sei que
para muitos fica difícil entender e compreender essa questão de se preparar para a eternidade aqui. Mas a melhor forma de você entender isso é lendo a palavra de Deus, principalmente os evangelhos. E vou falar para você, aproveitando que este texto aqui do Rick e Lázaro está em Lucas, eu quero usar até uma frase do Mike, que o Fábio sempre fala. Mesmo que você não conheça nada, se você lê o livro de Lucas e o livro de Atos, você é completamente evangelizado. Ah, mas eu não estou entendendo. Leia Lucas e Atos. Leia. Você vai ser completamente evangelizado diretamente com a palavra. Então, medite nisso. É engraçado que Abraão ali nessa parábola, ele fala para o rico assim, fala, viu? Pode ficar tranquilo que os seus irmãos, eles têm profetas que pregam a palavra, que estão ensinando. Não, mas eles não vão ouvir, eles não vão. Por quê? Porque eu não ouvi. Eles não vão ouvir. É um texto muito rico. Anota isso aí, leia na sua casa. Não leia só o livro inteiro de Lucas, não. Leia essa passagem. O desespero do rico lá, viu? Manda Lázaro ir lá e aí já fala de ressurreição, e aí fala de um monte de coisa. É um texto maravilhoso. É um texto maravilhoso que esclarece onde você está semeando a sua eternidade. Onde você está semeando a sua eternidade. E ali o rico sofrendo por causa daqueles que ficariam, que ele sabia, volta lá para avisar os meus irmãos, avisar os meus parentes, porque eles não vão ouvir, são tudo teimosos igual eu. Não, mas tem lá um monte de pastor pregando. Vai lá avisar, meu irmão. Não, pastor Renato, pastor Lucas está lá falando, pode ficar tranquilo. Não, mas eles não vão ouvir. Alguém precisa ressuscitar, alguém precisa sair. Precisou mesmo. Tomara que a ressurreição de Cristo ministre ao seu coração a ponto de fazê-lo preparar esta vida aqui na terra para a sua eternidade com Ele. Tomara que a ressurreição dele tenha servido para isso. Que a morte dele não tenha sido em vão. Nós vamos celebrar isso aqui agora. Nós vamos celebrar, através da ceia, a morte de Jesus. Nós precisamos entender que o próprio Jesus ali falou assim, olha, é necessário que eu morra. E Pedro ainda agarrado na vida, na terra, Pedro ainda agarrado na carne, Senhor, não fala um negócio desse. Nem sonha com um negócio desse. De onde você está tirando isso aí? Não vai morrer não. Não, vão ter que passar por cima de mim, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Olha a quem Jesus comparou aqueles que se apegam à vida aqui na terra. A Satanás. Porque é Satanás que convence o teu coração de que isso aqui vale a pena. É Satanás que convence o teu coração de que isso aqui é bom. É Satanás que fica, viu? E aí, você não quer ter mais? E aí, você não quer viver mais? E aí, você não quer... Satanás que fica nessa situação tentando te enrolar com os prazeres deste mundo, com as conquistas deste mundo, tentando estabelecer dentro de você um reino neste mundo. E aí quando Pedro falou assim, não Senhor, não fala isso, onde já se viu? Ninguém vai morrer não, vão ter que passar por cima de mim. Aí ele falou, esse papo é de Satanás. Esse papo é de Satanás. Um pouquinho antes, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que revelou isso aí para você. Essa revelação veio do alto. Isso é do alto. Isso é de Deus. Isso é do Pai. Aí quando fala em terra, em ficar, em se agarrar, em ter, em permanecer, em ser, aí é com Satanás. Foi necessário que ele padecesse para que você tivesse vida. E não é essa vida aqui não. É vida eterna.
Porque aqueles que com ele morreram, com ele também ressuscitaram. E ele ressuscitou para a eternidade. Ele mostrou 33 anos aqui, acabou. Ressuscitou para a eternidade. O segredo está em você morrer para as coisas deste mundo. O segredo está em você acelerar esse processo. E talvez não um processo de morte física, de se desconectar desse corpo aqui, porque você é espírito, que habita num corpo e tem uma alma. Você não é isso aqui, ó. Você não é isso aí. Você é espírito. É o que foi criado para a eternidade. Talvez chegou um momento de você olhar e falar assim, eu preciso me desconectar das coisas deste mundo. Morrer para as coisas deste mundo, acelerar o processo. E quando você decide isso, você já dá início à eternidade aqui na terra. A minha eternidade já começou com Deus. A minha eternidade com Deus já começou. Eu vivo, diariamente eu vivo amostras grátis do que será na eternidade. Diariamente eu ouço a voz dele e ali aquilo me alegra, me preenche em pensar que eu passarei a eternidade ouvindo a voz dele. Eu sinto a alegria da presença dele em alguns momentos do dia. Eu me tranco no quarto e busco e sinto e percebo e quero mais. E aí é como se o Senhor falasse assim, vai, na eternidade vai ser, serão todos os dias isso. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter noite. E sabe o que acontece quando eu abro a porta do meu quarto e eu saio do lugar secreto? Sabe o que acontece? Eu caio na realidade do dia a dia. E aqui fora eu encontro choro, dor, perseguição, mentira, desespero, agonia. Na eternidade não vai ter nada disso. Eu vivo amostras grátis daquilo que Deus quer me mover na eternidade. É por isso que eu preciso viver todos os dias aqui, me preparando para lá. É por isso que o meu comportamento aqui deve, de alguma forma, incentivar você, motivar você, te impulsionar a querer a eternidade ao lado do Senhor também. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça aí onde você está. Pensa um pouco na sua vida. Pensa um pouco no seu dia a dia. Custou